A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, à igreja. Quero ler para a igreja Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificado significa ser inocentado, seja por um tribunal humano, seja por Deus, o juiz de toda a raça humana. A justificação é o ato de Deus declarar justo aquele que crê em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 304. Hino de número 304. Passo agora a dar alguns avisos para a igreja.
Primeiro, peço que a igreja Betel, seus membros, tenham paciência nesses dias que estamos passando. Tenham paciência, viva um dia de cada vez. Primeiro, cuide da sua vida com Deus. Oração, leitura bíblica diária, tranquilamente. Sua saúde, tome sol, veja uma maneira de você caminhar. Cuide da sua saúde com Deus, cuide da sua família, cuide da sua igreja, cuide dos seus amigos. Um dia de cada vez. Tenha paciência e as coisas vão se acertar segundo o tempo de Deus e a vontade de Deus. Peça sabedoria a Deus e discernimento para tomarmos as decisões necessárias nesses momentos. Lembrando dos irmãos que fazem aniversário nesta semana, que Deus abençoe a cada um, confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele, Deus, endireitará as tuas veredas. Deus abençoe os irmãos e irmãs que fazem aniversário nesta semana. Alguns outros avisos aqui é sobre a sala de reunião virtual que temos através da plataforma ali do Zoom, que já está sendo realizado. Sala de catecúmenos, doutrinas básicas da fé cristã, das 9h40 às 10h40. E a sala com o presbítero seminarista Dionísio, com o tema Espírito Santo, das 11 às 12, todos os domingos. E agora nós vamos ter uma nova sala. A partir do próximo domingo, dia 7 de junho, teremos mais uma sala virtual, Sala dos Adultos, onde daremos continuidade à revista que já estava sendo estudada nessa Sala dos Adultos. O tema da revista é Igreja Complicada. Conhece alguma? E esta sala não será através do aplicativo Zoom, será através do Google Meet. E essa sala será das 9h40 às 10h40. Para quem for acompanhar através do celular, é necessário baixar o aplicativo do Google Meet. E eu convido, já peço para que os irmãos e irmãs estejam se familiarizando com esse meio, né, também de reunião Google Meet durante a semana. Os links para acessarem as salas, tanto do Zoom como do Google Meet, serão disponibilizados após o culto matutino pelo WhatsApp da IP Betel Comunica. E mais um aviso aqui é da Escola Bíblica Dominical, salas infantil. A superintendência da Escola Dominical nossa pede para avisar o seguinte: a partir deste domingo, dia 31 de maio, hoje, né, a Escola Dominical enviará um pequeno estudo aos alunos, né, às crianças, né, nas salas infantil, aos alunos dessas salas que são matriculados. Pedimos a cooperação dos pais para que possam auxiliar seus filhos nos estudos. E se algum aluno não receber ou não é matriculado e quiser receber esses estudos, por favor, entrar em contato com a Meire ou Edna, a superintendência da nossa igreja. Eu vou deixar aqui o telefone da secretaria da igreja e para contato, para você buscar, se quiser, o contato da Meire e da Edna. O telefone da nossa secretaria é 99144 9668. 99144 9668. Também mais um aviso, o último aviso aqui. A partir dessa quarta-feira, teremos também a reunião de oração pelo Zoom, das 19 às 19h30.
quarta-feira, teremos a reunião de oração pelo Zoom, das 7, né, às 19 horas, às 19h30. E também será postado antes, pelo WhatsApp da Igreja IPBetel Comunica, o link da reunião ali da plataforma do Zoom, tá? Hoje, o culto da noite será de responsabilidade da nossa UMP, União da Mocidade Presbiteriana, assim como já planejado, quinto domingo do mês, está na responsabilidade deles. Eles irão dirigir todo o culto, com a participação do convidado, mensageiro desta noite, o reverendo Vladimir Júnior, missionário, que a Igreja Presbiteriana Betel coopera com o seu ministério. Hoje à noite, então, o nosso culto será dirigido pela nossa UMP. Esses são alguns avisos e passaremos agora para o reverendo Célio, que irá nos trazer a mensagem desta manhã. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua santa palavra, obrigado pela justificação. O Senhor nos inocenta por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu naquela cruz para pagar a nossa dívida que não tínhamos como pagar, não temos como pagar. E somos justificados pela fé. E temos paz com o Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Somos gratos pela igreja, somos gratos pelo dia de hoje que o Senhor nos dá. Pai, que o Senhor dê paciência à Tua igreja para passar por esses dias. E hoje o Senhor nos dá, mas talvez amanhã não estaremos mais aqui, ou o Senhor pode retornar, não sabemos. Pai, nos ajuda a passar esses dias, Pai, na Tua presença. Assim como Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é promessa de Jesus, mas, Senhor, muitas vezes sabemos que o Senhor Jesus promete e Ele está conosco, mas as nossas atitudes, as nossas ações mostram não crermos que o Senhor está conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Muitos entram em desespero, tomam atitudes precipitadas, como se o Senhor não estivesse do nosso lado todos os dias. Como se não estivesse. Desculpa-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos. Porque lemos na Tua palavra que o Senhor está conosco todos os dias. Mas muitas vezes nossas atitudes mostram que nós não cremos. Perdoa-nos por isso. Perdoa-nos. Nos ajuda neste dia, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fala conosco com a Tua santa palavra, através do reverendo Célio, através do reverendo Vladimir. Espírito Santo de Deus, vem e faça a Tua obra em nossos corações. E usando este meio que temos, que chegue a outros corações que necessitam da Tua graça, da Tua salvação, da Tua misericórdia. Usa, Senhor Deus, nas Tuas mãos e para a Tua glória, Senhor Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Que prazer estar aqui nesta manhã de domingo para compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. Eu gostaria de ler aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, o verso 15
e 16. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus que disse isso. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta manhã de domingo, por estarmos aqui com os nossos irmãos através desse meio de comunicação que Tu nos concede, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, ó Pai, de estarmos nos comunicando com nossos irmãos. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja nos conduzindo, tocando nos corações desses nossos queridos irmãos, abençoando-me aqui, ó Pai, na entrega desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, esse é o propósito da igreja. A pregação do evangelho, a pregação das boas novas em Cristo Jesus. Esse é o nosso dever. Nosso dever de proclamar a palavra de Deus. E olha o que Paulo, escrevendo a Romanos, disse: pois não me envergonho do evangelho, porque há o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E disse ainda lá em 1 Coríntios: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Olha que palavra, hein? Ai de mim se não pregar o evangelho. Meus irmãos, eu coloquei aqui o título dessa nossa palavra: Despertando o Gigante. Por que esse título? Não sei se já contei aqui na igreja ou foi em outro lugar. Essa é uma história que um aluno do IBEL, do Instituto Eduardo Leme, lá em Patrocínio, contou. Na conversa com o padre, ele perguntou para o padre qual é a igreja, ou as igrejas, essas igrejas neopentecostais preocupavam a igreja católica, né? Ele falou que não preocupava. Falou assim: então, o que é que o preocupa? Se é que preocupa, alguma igreja preocupa. Ele falou assim: olha, a igreja que nos preocupa é a igreja presbiteriana, porque ela prega genuinamente a palavra de Deus. Olha só. Aí disse mais: só que tem uma coisa, ela é um gigante adormecido. Um gigante adormecido. Meus irmãos, nós temos perdido a prática. Eu muitas vezes até concordo com esse título, né? Nós perdemos a prática de pregar o evangelho. Nós, como pastor mesmo, pregamos o evangelho para os crentes. Os irmãos conversam com os crentes, com os irmãos. Mas não saímos para abordar, para conversar com o vizinho, para ir a algum lugar e entabular uma conversa, e evangelizar, pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem o evangelho. Eu tenho tido, eu e a Alba, temos tido uma experiência agora com a capelania evangélica, de chegar e abordar, conversar com pessoas que não conhecem o evangelho. E isso é muito bom, tem trazido uma experiência muito grande para nós. Nós temos que voltar a aprender isso. Aprender a conversar com as pessoas. Então, eu gostaria de dar aqui nesta manhã 5 passos para uma evangelização eficiente. Existem outras formas, outros passos, mas eu gostaria de deixar aqui 5 passos. O primeiro passo é esclarecer a diferença entre um religioso e um cristão.
O que é ser um religioso? O religioso é aquele que se esforça para cumprir seus deveres religiosos, pensando com isso garantir seu lugar no céu. Isso é um religioso. Ele pensa que com o cumprimento dos seus deveres religiosos, ele vai garantir o seu lugar no céu. Olha o que diz lá em Marcos 17, 22. Sobre o exemplo daquele jovem que, chegando-se a Jesus, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele: sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Veja bem, que bom religioso ele era. Ele cumpria todos os mandamentos corretamente. Aí Jesus falou para ele, Jesus respondeu, desafiou ele, colocou ele, deu um desafio para ele, para aquele jovem, que possuía muita riqueza, era muito rico aquele jovem. Desafiou ele a segui-lo. Disse aquele jovem, e aquele jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Veja bem, ele era um religioso, cumpria fielmente seus compromissos religiosos. Mas quando ele foi desafiado a seguir Jesus, ele não quis, ele desistiu. Aquele jovem era um religioso exemplar, né? Porém não queria seguir a Jesus, por amar suas riquezas. Os maiores embates, meus irmãos, que Jesus teve foi com os religiosos, os fariseus, com os escribas, com os saduceus. Eles criticavam Jesus por não cumprir os seus preceitos religiosos. Jesus os chamou de hipócritas. Então, isso é ser um religioso. O religioso é aquele que cumpre seus deveres religiosos e pensa que por isso já vai ser salvo, vai ganhar a vida eterna. Foi isso que o jovem falou com Jesus. Que farei para herdar a vida eterna? E pensando que ele fazia alguma coisa para ganhar a vida eterna. Agora vejam bem. O que é ser um cristão verdadeiro? O que é ser um cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro é aquele que tem sua vida transformada pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Jesus disse a Nicodemos que era um mestre da lei. Necessário vos é nascer de novo. Então, o cristão verdadeiro é aquele que passa pelo novo nascimento, recebendo a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, tornando-se, então, o Filho de Deus. E João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E lá em 2 Coríntios ainda diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, isso é ser um cristão verdadeiro. É aquele que tem sua vida transformada, aceitou a Cristo Jesus como Salvador, passou por um novo nascimento. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, essa é a diferença entre um religioso e um cristão. É o primeiro passo. O segundo passo é evidenciar o estado miserável que ficamos após a queda no Éden. Todos nos tornamos miseráveis pecadores. Lá em Romanos, Paulo escrevendo a Romanos diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós, meus irmãos, merecemos o inferno, mas Deus, pela sua graça, enviou seu Filho Jesus para que fôssemos salvos por Ele. Então, evidenciar
o estado miserável que ficamos após a queda. E lá em João 3,16 ainda João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou esse mundo de tal maneira, nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós na cruz. Então, temos, segundo passo, é evidenciar o estado miserável que ficamos após a queda no Éden. Todos nos tornamos miseráveis pecadores, todos pecamos, merecemos o inferno, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, nos salvou através de Cristo Jesus. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é informar a pessoa da exclusividade de Jesus para a salvação. Ele é o único que pode nos salvar. O que se ouve frequentemente das pessoas, dizem que todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. Meus amados, essa é uma mentira diabólica. É uma mentira diabólica. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ninguém mais pode nos salvar. E lá em Atos 4,12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então só Jesus pode nos salvar. Não existe outro caminho, não existe religião que salve. Só Jesus. Só Jesus. O quarto passo diz o seguinte: temos que deixar claro que Deus é um Pai amoroso, mas também é um Pai extremamente justo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Lá em Gálatas 6,7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. O adultério de Davi com Batseba, Deus perdoou os seus pecados. O pecado de Davi, mas as consequências na sua família foram avassaladoras, foram devastadoras. Houve morte, houve rebelião, houve assassinato, houve incesto. Então, meus irmãos, aquilo que semeamos, certamente colheremos. Então, deixar claro que Deus é um Pai extremamente amoroso, mas também é extremamente justo. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. No quinto passo, nós temos que evidenciar a necessidade de arrependimento para recebermos a Cristo Jesus como Salvador. Evidenciar a necessidade de arrependimento para recebermos a Cristo Jesus como Salvador. Lá em Lucas 24, 46, 47 diz assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. É necessário que nos arrependamos e confessemos os nossos pecados para recebermos a Cristo Jesus como Salvador. Então, sem arrependimento não há remissão de pecados. E em 1 João diz assim, 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus amados irmãos, existem outras formas para abordarmos as pessoas, mas esses 5 passos aqui é importante que saibamos. Tem os versículos aqui bem aplicados, podem transformar as pessoas, podem
o Espírito Santo pode usar essa palavra para transformar a vida das pessoas. Então, o que devemos fazer ao abordar as pessoas? Primeira coisa é esclarecer, né? Dizer para ele o que é ser um religioso. Tem gente que está tranquilo porque é um religioso e cumpre suas obrigações religiosas, então está tranquilo, estou salvo, morrendo vou para o céu. Mas não é isso, não é isso, né? Um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente é aquele que passa pela novo nascimento, e é salvo por Cristo Jesus. Esse é um verdadeiro cristão. Em segundo lugar, né? Evidenciar o estado miserável que ficamos após a queda. Nós somos miseráveis. Todos nos tornamos miseráveis pecadores. Merecíamos o inferno. Em terceiro lugar, devemos informar da exclusividade de Jesus para a salvação. Só Ele pode salvar, não há outro caminho, só Ele. Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. Em quarto lugar, deixar claro que Deus é um Pai amoroso, mas é um juiz extremamente justo. Aquilo que nós semeamos, nós colheremos. E, em último lugar, evidenciar a necessidade de arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, né? Confessar os nossos pecados. E ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus esteja nos abençoando, que possamos realmente colocar isso em prática em nossas vidas, possamos ter essa disposição, essa vontade de falar de Cristo, de pregar o Evangelho, de abordar as pessoas, conversar com as pessoas sobre Cristo, sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, obrigado, meu Deus, por essa tua palavra, uma palavra tão simples, meu Deus, eu creio, mas que pode nos ajudar, Senhor Deus, a falar de Cristo Jesus, falar o que Cristo fez em nossas vidas, ó Pai Celestial. Que tu esteja, Senhor Deus, abençoando esses corações que ouviram a tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.